Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Leonardo da Vinci, com certeza um dos maiores gênios da humanidade, ensinava que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. De fato, a vontade de conhecer o novo está diretamente relacionado à essência da própria vida, ao prazer de nos sentirmos sintonizados com o nosso tempo e com os propósitos de nossa existência. Hoje, vimos a tribuna pela última vez para nos despedirmos do Senado Federal, esta casa onde fizemos tantos amigos e colhemos tantos ensinamentos. Ser senador da República pelo PSDB de Goiás foi uma oportunidade singular para nós, sobretudo porque sempre atuamos no meio empresarial. É verdade que trouxemos ao Parlamento experiência de 20 anos à frente de diferentes entidades representativas de classes e sindicatos de Goiás. Mas a vivência cotidiana do Senado Federal é muito mais abrangente, dinâmica e diferenciada. Aqui encontramos não só os representantes das 27 unidades federativas, mas também o pluralismo de ideias inerentes a diferentes colorações políticas e partidárias. Debater a agenda nacional nesse plenário ou nas comissões temáticas é desfrutar de uma experiência singular que aprendemos a cada intervenção ou pronunciamento. Lamentavelmente, nessa legislatura, em particular, o aprendizado mostrou um lado duro e cruel na relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Quantas não foram as vezes quando literalmente se impôs uma vontade por meio de medidas provisórias esdrúxulas e repletas de penduricalhos, distorceu o ordenamento jurídico e rasgou o regimento interno? Quantos não foram os momentos em que vimos colegas da base aliada voltarem quase por imposição da mão pesada do Executivo? Temos certeza de que o Senado e a Câmara precisam lutar em favor de uma relação mais equilibrada e respeitosa do Executivo com o Congresso Nacional. Os princípios do jogo democrático pressupõem o equilíbrio entre os poderes da República, sem que um possa, sob qualquer hipótese, preponderar sobre os demais. Cremos que é imperativo ao Senado Federal recuperar a sua verdadeira autonomia. A sociedade brasileira que foi às ruas em 2003 e às urnas em 2014 está ansiosa por um novo comportamento político do Congresso Nacional. A modernidade do século XXI, marcada pela difusão do conhecimento e do pensamento crítico, não comporta mais um Senado por vezes caudatário do Poder Executivo. Nessa legislatura, vimos a aprovação de leis em que não preponderou o interesse do Estado ou da nação, mas o de partidos e de projetos de poder. Não há como aceitar, por exemplo, a aprovação de uma verdadeira manobra para permitir que o governo literalmente burle a lei de responsabilidade fiscal. Quando o Senado e o Congresso se prestam a esse papel, abrem mão da legitimidade e da independência de que lhes foram conferidas nas urnas e nas ordens republicanas. Não é possível, tampouco, que em conchavos e artimanhas para encobrir os desmandos do governo ou da Petrobras se jogue por terra a importância das comissões parlamentares de inquérito. É constrangedor verificar que quando se abrem processos contra a Petrobras nos Estados Unidos, pelos prejuízos causados aos investidores do Brasil, onde deveríamos investigar a fundo a empresa, o Senado aceita, faz parte de um teatro para proteger o governo. Agir dessa forma é deixar de lado o interesse coletivo, a prioridade da nação do Brasil. É preciso que o Congresso Nacional empunhe a bandeira em favor da ética no mais amplo sentido. É um dever do Congresso Nacional lutar contra a corrupção, doa quem doer, não importa de que partido seja ou que cargo ocupe. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, buscamos ouvir os argumentos antagônicos às nossas posições, conferindo-lhes a mesma legitimidade que a dos nossos correligionários. Desde os primeiros instantes nessa casa de Rui Barbosa, percebemos que aqui impera necessariamente a dialética, o belo e inestimável confronto de ideias. Mas temos de dizer que nem sempre pareceu-nos aprovarmos aqui leis em favor do interesse maior da nação. Por isso não furtamos ao dever de discordar, porque como oposição exercemos o sagrado direito de oferecer alternativas às propostas de governo.
mas de discordarmos, e nisso fomos por vezes duros e até intransigentes. Mas não foi pelo simples desejo de discordar. Foi porque reafirmamos nessa casa de debates e crenças de que o convencimento deve se dar pela argumentação. Não é que se prescinda da emoção do Senado, até porque sou pobre se revela por argumento desprovido do arranjo do colorido das palavras que lhe dão vidas. Quem vivencia o cotidiano no plenário e nas comissões sabe como as intervenções de cada senador trazem o bom senso da razão, mas são carreados de força, de coração que falam em favor do Brasil. Como foi oportuno aprender com os nossos queridos amigos do PSDB, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Álvaro Dias, Flecha Ribeiro, Antônio Aureliano, Cássio Cunha Lima, Cícero Lucena, Lúcia Vânia, Mário Couto, Paulo Bauer, Rubens Figueiró. Cito ainda os amigos senadores e parceiros de jornada do DEM, Jaime Campos, José Agripino Maia, Maria do Carmo Alves e Wilder de Moraes. Mas também não poderia deixar de citar outros muitos amigos que já tinha em outros tantos que já fiz aqui nesta casa. Tantos senadores, tantos amigos, que ao tempo e à hora farei uma reverência àqueles que me apartearem. No Senado Federal, reforçamos a convicção da pluralidade, a política e na diversidade de pensamento, como alicerces da democracia e da vida republicana. Sempre é bom lembrar que o que nos ensinava Mário Covas, aspas, é para que me credencie de defender a minha verdade, começo por manifestar a humildade de saber que existem outras verdades e que elas são tão sustentáveis quanto as minhas. E que a única razão pela qual um homem, um democrata, passa a ter o direito de defender a sua verdade é exatamente o respeito que ele manifesta pela alheia. Não poderíamos deixar de mencionar a memória do senador e presidente Itamar Franco, que ao lançar o Plano Real deixou um marco de extremo significativo para a história da modernidade brasileira. Nesse parlamento, o saudoso senador Itamar Franco sempre foi uma voz firme nas convicções e autêntica nos propósitos. Como legado da experiência vivida nessa legislatura, levamos a lembrança de senadores do calibre do nobre colega e vice-presidente da Comissão de Cultura e Esporte, Ana Amélia, uma senadora de convicção e empenho extremo do aguerrido senador Pedro Simão, dos incansáveis senadores Cristóvão Buarque, Paim, Crivella e Mozarildo Cavalcante e tantos outros que nos auxiliaram na nossa comissão. Voltamos ao nosso Estado, certo de termos honrado o mandato outorgado pelo povo de Goiás na composição com o senador e hoje governador Marconi Perillo. Como parlamentar de oposição, procuramos nos empenhar nos debates nos temas da agenda nacional, imbuídos do desejo de contribuir para o desenvolvimento do Brasil e o progresso da nação. Procuramos apresentar propostas alternativas às oferecidas pelo governo, mas nos mais diversos campos. Em nossos discursos, fizemos as críticas necessárias, mas sem discordar de ofertar as alternativas e propostas. O sentido maior do pensamento crítico é o de oferecer um instrumento de cotejo, com enfoque nos diversos defendidos pela maioria. Na democracia, esse processo dialético é construído, revela-se como pedra de toque para que se aperfeiçoem os projetos e se defina o rumo do país. Presidimos a Comissão da Educação, Cultura e Esporte com o precioso auxílio da vice-presidente, senadora Ana Amélia Lemos, e a presença constante de senadores nas reuniões e audiências públicas, como Paulo Bauer, Requião, Randolfo Rodrigues, Mozarildo Cavalcante, Paulo Paim. Fomos rigorosos ao cumprir a agenda e apreciarmos as proposições em tramitação. Discutimos importantes temas tais como o acordo ortográfico, financiamento da educação, processo na escolha de diretores da Escola do Brasil como um instrumento de valorização no mérito e uso democrático da ciência para transformar social e econômica do país. Conduzimos um dos mais importantes debates no futuro do Brasil ao apreciar a Comissão de Educação o relatório do Plano Nacional de Educação, elaborado o extremo empenho e dedicação do nobre senador Álvaro Dias.
Entre os projetos de lei que apresentamos, destacamos a extensão até 2018 da permissão para deduzir o imposto de renda, o valor da contribuição patronal à Previdência Social, a dedução das despesas com medicamento na base do cálculo do imposto de renda. O direito da educação especial, a inclusão obrigatória do freio ABS, o estabelecimento de normas para a comercialização de usos e fogos de artifício. Demos particular atenção às leis de diretriz e bases. Nosso intuito foi assegurar aos programas de mestrado o caráter de formação para a docência, mas também propor alterações para a inclusão de orientação vocacional no currículo médico. Tivemos a oportunidade de relatar importantes projetos. Ademais, com o intuito de contribuir para a reflexão dos eleitores do Brasil, em particular de Goiás, contamos com o apoio da imprensa para publicar diversos artigos.